Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos neste canal para mais um momento de meditação e escuta da Palavra de Deus. Mas antes disso, eu convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar todo o texto que iremos meditar. Então, vamos rezar, vamos pedir sobre nós o Espírito Santo, para que o Espírito nos dê o entendimento daquilo que será pregado no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai, mais uma vez te pedimos, te clamamos o teu Espírito, para que o Senhor possa nos dar a compreensão e o entendimento de tua palavra, e que tudo aquilo que será pregado no dia de hoje seja para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para o dia de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 18, versículos do 1 ao 5 e depois o versículo 10. Só que antes disso, a igreja celebra em sua memória os santos anjos da guarda. Então que esses anjos, que cada um de nós temos esse anjo protetor que nos conduz, possamos também ter essa intimidade com o nosso anjo da guarda, para que ele nos conduza e nos livre de tantas situações que nos propõem a cair em situações que desagradam ao Senhor. Que os santos anjos nos protejam no dia de hoje. Agora vamos para o texto. O que é que a Bíblia tem para nos ensinar hoje? É que para entrarmos no reino dos céus é necessário sermos como criança. Agora vamos para o texto. Primeiramente, o versículo 1 vai dizer o seguinte: os discípulos eles se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta. Agora, que pergunta é essa? Quem é o maior no reino dos céus? Veja, primeiramente nós temos aqui uma ação dos discípulos de quê? De se aproximar de Jesus. Agora se aproxima de Jesus com uma intenção de perguntar a Jesus quem era maior no reino dos céus. Veja, aqui a gente já pode extrair para a nossa vida a primeira grande lição que o texto bíblico nos dá para hoje, que é que nós precisamos se aproximar de Jesus. Agora, o se aproximar de Jesus não é com interesses próprios, ou não é com interesses na qual nós queiramos nos aparecer ou sermos o centro das atenções. Pelo contrário, é para que tenhamos a comunhão com o nosso Senhor e aprendamos de Jesus. Veja, quando os discípulos perguntam para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Por quê? Porque justamente em outros momentos dos evangelhos sinóticos, eles discutiam no caminho quem era o maior. Agora, Jesus como pedagogo, Jesus como aquele que ensina, ele aproveitava de qualquer situação para nos dar um ensinamento. E o que é que acontece? Jesus ele chama uma criança e coloca no meio deles. Agora, por que Jesus chama uma criança? Primeiramente, o termo grego utilizado aqui, que traduz criança, significa paidion, que é também um termo que significa alguém de pouca idade, de até 12 anos. E esse termo ele também pode ser traduzido como criado, como servidor. Então Jesus aproveita a situação da cultura da época, na qual a criança ela tinha como status social inferior. Ninguém dava nada por crianças. E isso a gente tem quando a gente lembra no momento em que Jesus fez a multiplicação dos pães. O texto vai dizer que ele alimentava mais ou menos 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Por quê? Porque as crianças não tinham valor naquela época. Então Jesus utiliza da criança para ensinar algo maravilhoso. E agora, olha o que é que o texto vai dizer. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Veja lá. Qual é a primeira coisa que Jesus vai dizer? Se não vos converterdes. Agora, o que é a conversão? O termo grego utilizado
para traduzir conversão é o termo chamado metanoia, que significa, na cultura grega, significa mudança de mentalidade. Então a conversão é isso, é a mudança de mentalidade, é a mudança de atitude, é a mudança de comportamentos. Isso é a conversão. Muita gente acha que conversão é mudar de igreja. Pelo contrário, mudar de igreja os problemas vão continuar, as dificuldades humanas vão continuar. O problema não é mudar de igreja, o problema é mudar de mentalidade. E aqui é o X da questão. Por quê? Porque a humanidade, as pessoas não querem mudar de mentalidade. Por quê? Porque tem suas ideologias, tem suas ideias, suas opiniões, e esquece que a opinião que nos salva é a opinião de Cristo. É a opinião da igreja de Cristo. Por quê? Porque é o corpo místico de Cristo, sendo que ele é a cabeça. Agora, Jesus também vai dizer que se não vos convertestes e não vos tornardes como as crianças, ou seja, além da conversão é necessário se tornar como as crianças. E por que Jesus diz aqui como as crianças? É no sentido de ser servidor, é no sentido de ser humilde. Então aqui é a segunda e grande lição que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Se nós queremos entrar no reino dos céus, é preciso ser como criança, ou seja, precisamos ser servidores, precisamos ser humildes, precisamos ser aquele que serve, aquele que dá a vida pelo outro. Então só assim é que a gente vai ser grande no reino dos céus. Então é importante a gente entender o que Jesus quis dizer com isso. Veja, Jesus é tão sábio. Lógico, é a sabedoria encarnada. Mas ele utiliza de uma situação social, de uma questão cultural, para nos ensinar, para ensinar aos discípulos e para ensinar para nós hoje. Meu irmão, se nós queremos ser salvos, é necessário a gente ser humilde. E aqui é interessante que a humildade não quer dizer classes sociais. Por quê? Porque às vezes a gente vê pessoas que têm um padrão social alto, ou alguém famoso, ou alguém que até é bem financeiramente, mas que não são humildes. Como nós também vemos pessoas que têm padrão financeiro elevado, mas esse padrão financeiro não deixa de ser humilde. A mesma coisa de pessoas pobres. Tem pessoas pobres que não são humildes. Tem pessoas pobres que têm um espírito de rico. Tem pessoas pobres que, se pudessem, pisavam o outro. Então veja, aqui não é questão de classe social. Apesar de Jesus ter utilizado o exemplo da época, a questão cultural da época, para ensinar que nós precisamos ser humildes. Nós precisamos servir. Nós precisamos fazer aquilo que é vontade do Senhor. E aí o texto vai continuando, onde Jesus vai dizer, e aqui eu vou repetir, aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Veja, olha como a visão de Jesus é algo que parece paradoxo. Se você é pequeno, aí é que você é grande. Veja, se você é humilde, se você é aquele que busca servir, você é grande no reino dos céus. É por isso que o Senhor escolheu a bem-aventurada Virgem Maria, porque ela foi a mais humilde das criaturas. E por essa humildade, o Senhor se agradou. Então, meu irmão, minha irmã, aprendamos a ser mais humildes. Não é porque eu estou pregando aqui que eu também não preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos servir. Nós precisamos ser como crianças, pequenos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra nos ajude a sermos mais ouvintes da palavra de Deus. Possamos escutar a palavra de Deus e busquemos aplicar na nossa vida. Porque a humildade nos leva à salvação. E é agradável aos olhos de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que esta palavra nos ajude a entender que para que possamos ser salvos, para que possamos entrar no reino dos céus, é necessário ser como crianças. E eu te faço uma pergunta, meu irmão, para concluir esta reflexão. Você está disposto a ser como uma criança? Você está disposto a quebrar este orgulho e ser mais humilde para que possas entrar no reino de Deus?
Então aqui é uma pergunta para você refletir no dia de hoje, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua vida, que os santos anjos da guarda te protejam e que nós busquemos ser humildes para que possamos entrar no céu, no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.